Olá, o nosso bom dia todo especial para quem produz com criatividade e faz da agricultura e pecuária o seu chão. Quem olha para a terra ou para a água e enxerga oportunidade. No campo ou na cidade, ideias boas não faltam. O que muitas vezes falta é o primeiro empurrão. E é aí que entra o crédito rural como semente que cai em solo fértil e ajuda a fazer brotar sonhos que antes pareciam distantes. São histórias de quem acreditou mesmo quando era difícil, de quem transformou o pouco em muito e faz da iniciativa uma colheita de resultados. Hoje, você vai conhecer gente que arregaçou as mangas, usou a criatividade como ferramenta e encontrou no apoio certo o caminho para crescer. O Gazeta Rural já está no ar e você vai ver também uma reportagem especial sobre o Dia Nacional da Caatinga. Nossa equipe veio até o sertão de Alagoas. Nós estamos em Delmiro Gouveia para mostrar de perto um pouco mais sobre esse bioma que é 100% brasileiro e que está no centro das atenções sobre sua preservação. A produção de camarão se consolida como uma importante atividade econômica no agreste do estado. O quadro Giro Animal mostra o que aconteceu com um cavalo castrado por uma pessoa sem formação em medicina veterinária. Pedindo para que a gente fosse atender um animal que havia sido castrado na parte da manhã, mais específico às 8 horas da manhã, e já eram por volta de 7 horas da noite e falaram que o cavalo estava com hemorragia desde o momento da castração. E uma deliciosa receita de camarãozada. Agora, só é esperar mais um pouquinho, dar mais uma fervidazinha para colocarmos o leite de coco. O Gazeta Rural começa com uma reportagem especial que mostra a importância do microcrédito rural para quem está começando e acreditando na profissão e no empreendedorismo. Eu e o repórter cinematográfico Alex Alves conhecemos o Juliano, pescador nas lagoas Mundaú e Manguaba. Também fomos a uma fazenda em São José da Laje contar um pouco da história de seu Ernesto e dos filhos dele. Nas águas calmas, a canoa parece navegar sozinha. Mas em um dia sem vento, a propulsão vem do braço do pescador. É aqui na Lagoa Mundaú, em Maceió, que Juliano se encontra todos os dias com a esperança de levar peixe para casa. A minha atividade já vem dos meus avós, né? Avó marisqueira, avô pescador, mãe marisqueira, tia, tio, tudo vem da pesca, né? Desde menino, ele aprendeu a ler o mundo não em livros, mas no movimento das marés e no silêncio das manhãs, carregando firme o ofício e a coragem que herdou do pai. Sempre insistir, persistir, mesmo quando o peixe não aparece. A pesca nunca foi fácil. Tem dia que a rede volta leve, vazia mesmo. Quando falta peixe, falta também a certeza do amanhã. E Juliano decidiu mudar um pouco de rumo. Buscou ajuda, informação. E encontrou no Banco do Nordeste uma oportunidade de recomeço. Pelo programa de microcrédito rural, o AgroAmigo, veio o primeiro incentivo. Foram R$5.000. Com o dinheiro, ele comprou uma rede e um barco novos. Ferramentas para seguir remando e pescando. Na época eu investi na rede de Mororó e já estava na temporada da safra e estava muito bom o pescado. Deu para tirar o investimento, deu para lucrar, fazer outras coisas também.
Depois, um novo passo. Um crédito maior de R$ 10.000, dividido em parcelas que cabem no bolso, mas principalmente cabem no sonho de crescer. Reforma de embarcação, compra de rede e compra de freezer. A gente facilita muito, né? Porque nem muitas vezes a gente tem o dinheiro para comprar, para renovar os materiais, reforma de barco. Tem vezes até para comprar outra embarcação, comprar melhoria de rede também, até para freezer também. Para a gente melhorar tudo isso aqui. Então vale a pena? Vale a pena sim. O AgroAmigo ele tem um papel fundamental, porque ele leva crédito orientado aos pequenos produtores rurais. Não é só o recurso financeiro, é o apoio direto ao produtor. Isso dá mais segurança para quem produz, aumenta a renda e ajuda no desenvolvimento da atividade rural de forma sustentável. E como o agricultor pode se tornar um grande? A partir desse microcrédito que ele pode ir crescendo, aumentando o seu volume de empréstimos? Na prática, a gente vê as famílias conseguindo se estruturar de forma mais eficiente, melhorando a renda. Então, o microcrédito, ele acaba sendo uma ferramenta de transformação, não só econômica, mas também social. Para quem está iniciando, o apoio ele é fundamental. O microcrédito, junto com a orientação, ajuda o produtor a ter mais segurança para dar os primeiros passos, evitando erros e aumentando as chances de dar certo. Ninguém cresce sozinho. Então, ter esse suporte inicial faz toda a diferença. Hoje, cada saída para a lagoa carrega mais do que redes lançadas na água. Leva também a confiança de que é possível transformar a própria história, mesmo quando a natureza insiste em testar a fé. Para quem aprendeu desde cedo a não desistir, cada novo dia é mais uma chance de fazer da luta sustento e da esperança caminho. Quem me ensinou a nadar foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Aqui nesta fazenda, em São José da Laje, zona da Mata de Alagoas, a ajuda do microcrédito vem transformando a história da família de seu Ernesto. Ele e os filhos sempre viveram da terra. Começamos com uma área pequena de 10 hectares de cana e com o tempo a gente foi aumentando. Até que um dia o som mudou por aqui. Agora, na fazenda, a vida nasce da água, mas de um jeito diferente, pensado, planejado, cultivado. E alguma vez se passou pela sua cabeça que algum dia iria produzir larvas de peixes aqui? Não, nunca. Nunca passou na minha cabeça. O peixe para mim é só mesmo para a gente pescar, ou então comer ele fritinho, fazer uma peixada. Só para comer? Agora essa ideia veio do meu filho, que se formou em zootecnia, né, fez mestrado aqui e fez doutorado no Paraná, piscicultura. Ele que veio com essa ideia. Eu investi em peixe, eu fiquei até meio, rapaz, peixe aqui na área da gente, que é a região de cana-de-açúcar, de gado de corte, tudo isso, mas vamos tentar. Foi um desafio, na verdade, para até então a gente aceitar que ia valer a pena a ideia da piscicultura, algo que a gente nunca tinha visto antes, né? Só entendia de comer na panela e isso. A mudança começou com o olhar do filho caçula, Felipe. Ele estudou zootecnia, fez doutorado em melhoramento genético e reprodução de peixes. E voltou com uma ideia que parecia ousada: transformar a propriedade da família em um centro de produção de larvas, os embriões de tilápia. O Felipe está no município de Terra Rica, no interior do Paraná, a mais de 3.000 quilômetros daqui. Felipe é irmão do Arthur. O Arthur está aqui tomando conta do negócio, mas quem teve toda a ideia desse empreendimento de produzir larvas de peixe foi o Felipe.
Então a gente vai tentar falar com ele aqui por uma chamada de vídeo para bater um papo com o Felipe, que está bem distante daqui, mas cuidando de todo o negócio. Oi, Felipe. Fala, Morineto, tudo jóia, meu amigo? Satisfação estar falando com você. Pena que não tá junto aí nessa entrevista bastante importante aí pra gente, essa matéria, né? Felipe, me conte como é que você teve essa certeza de que aqui daria certo produzir larvas de peixe. Inclusive, foi uma novidade aqui para a região e praticamente para o Nordeste, né? Então, Morinho, tudo começou, né, na questão de mercado, né? Eu tive a oportunidade de rodar bastante no Nordeste, dentro da parte comercial, eu rodei muito aí Alagoas, Bahia e Sergipe e um pedaço do Pernambuco. E com isso a gente viu a oportunidade, né? Falta alevina no mercado. Além disso, né, tinha da época que eu vim me especializar aqui no Sul, né? Fiz meu doutorado, mestrado nessa área. A gente viu também uma lacuna que tem para cá. E aí surgiu a ideia, né? Onde só havia pasto, hoje existem 13 tanques. Em cada um deles, um novo ciclo de vida começa. São cerca de 100 fêmeas e 50 machos organizados em espaços separados por redes, onde acontece o manejo das matrizes. O que mais impressiona não é a estrutura, é o cuidado. As ovas são retiradas manualmente da boca das fêmeas, num processo delicado que exige experiência e precisão. Depois, seguem para o laboratório, onde passam por várias lavagens até que toda impureza seja removida. Em seguida, vão para incubadoras simples no formato, mas sofisticadas na função. Pequenos recipientes com água em circulação constante, imitando o movimento natural da boca do peixe. A temperatura aqui precisa ser mantida em torno dos 29 graus, o ambiente ideal para a vida acontecer. E ela acontece. Em cerca de uma semana, as larvas nascem. Pequenas, frágeis, mas já carregando valor. Um milheiro delas pode custar em torno de R$ 65. O lucro vem na quantidade. É que a produção da fazenda impressiona. Varia entre 1 milhão e 1,5 milhão de larvas por mês. Na piscicultura é bem trabalhosa, como gostam de chamar, é bem melindroso. Tem todos os cuidados, tem as etapas, tem coletas, tem os tanques, tem para estar limpo, tem a água, tem que estar bem oxigenada, tem o raçoamento que é bem rigoroso naquele horário, de hora em hora. Tem todo esse manejo que é para poder a gente conseguir ter uma resposta ideal do que a gente almeja, né? Os compradores estão em diferentes regiões. As encomendas começam a partir de 300 mil unidades. Para chegar ao destino, as larvas são embaladas em bolsas plásticas com oxigênio, preparadas para resistir a viagens de até 24 horas. Dependendo da distância, cada pacote pode levar até 7.000 vidas em movimento. Tudo isso só foi possível porque, assim como lá na Lagoa Mundaú, alguém decidiu acreditar. O crédito rural aqui também fez diferença lá atrás. Foi ele que ajudou seu Ernesto a prosperar na fazenda. E o que significa para o senhor esse microcrédito, poder contar com essa ajuda, esse empréstimo do Banco do Nordeste? Excelente, porque sem ele a gente não conseguiria trabalhar, né? Com recursos próprios é meio difícil. E o banco foi uma ajuda muito grande para a gente, Banco do Nordeste. Desde 2006 que a gente vem trabalhando com ele. Super importante o microcrédito, né? Muito importante o microcrédito, muito, muito mesmo. Porque sem ele a gente não chegava onde está hoje. E foi ele, o microcrédito, que ajudou o Felipe e Arthur a tirarem o projeto do papel, construir os tanques, estruturar o laboratório e dar segurança para investir. Tudo conseguiu ser realizado graças ao financiamento aí do Banco do Nordeste, né? Ajudou bastante a gente, confiou no projeto, né?
E isso nos possibilitou de realizar um sonho, né? Lembro quando a gente começou, a gente tinha uma média de 100 mil lavas no mês, um negocinho de nada, foi expandindo. Hoje, graças a Deus, a gente está com entre 1 milhão e 1,5 milhão de lava mensal, querendo chegar a 5 milhões por mês. É o que a gente almeja e a gente vai conseguir. Acho que próximo ano a tarefa já está quase cumprida. O gerente acompanha o investimento de perto. Hoje, a família tem à disposição créditos com valores maiores, na condição de pequenos produtores. Aqui a gente está num caso referência, né? Um caso de sucesso, onde esse cliente é cadastrado no banco desde o ano de 2006, com a sua estrutura familiar, iniciou lá o projeto como um pronafiano, né? Contratou a operação, fez o seu projeto, idealizou, contratou a operação junto ao banco, efetuou o pagamento, renovou as linhas de crédito, foi crescendo a sua massa de receita, de renda. Hoje ele é um pequeno produtor rural, ou seja, é um case de sucesso e é o que o banco preconiza, o que a sociedade espera. É um cliente que pegou o crédito, aplicou na atividade contratada, honrou com seus compromissos, renovou os créditos e foi crescendo com seu esforço e cumprindo com as suas obrigações junto ao banco. Atualmente, seu Ernesto já vê a piscicultura com outros olhos. E mais do que isso, vê nos filhos a continuidade de um sonho que se reinventou. Porque no campo, assim como na água, quem aprende a se reinventar não só prevalece, também cresce. E o Arthur está dando certo mesmo aqui no negócio? É um empreendedor? Hoje, né, esse sonho aí está sendo conduzido com meu irmão, né? Estou aqui no Sul, principalmente atendendo os clientes nossos. E ele está aí à frente, né? Tocando o projeto 100% e aprendeu bastante aí na prática, na lida mesmo, né? Isso que é o importante. Para nós do banco é um motivo de orgulho e satisfação, né? Porque o Banco do Nordeste faz a diferença e contribuiu para que o cliente tivesse esse resultado, esse sucesso aqui em seu empreendimento, que o banco trabalha com as linhas de crédito subsidiadas e o que o banco espera dos clientes é o que o seu Ernesto e a sua família fazem em sua propriedade. Tenham responsabilidade, apliquem um recurso na atividade fim, na atividade contratada, aufiram, tenham o lucro daquilo que geraram de esforço dentro da atividade, paguem o banco e tenham a sua margem, né? E vivam felizes, como é o caso aqui dessa família. Fazer o que tem que ser feito realmente, não se preocupar com embelezamento, aquilo, outro, não. Preocupar em botar o que quer que seja. Se você fez para gado, faça bem feito. A gente fez para piscicultura, fez de uma maneira bem orientada mesmo, através do meu irmão, com a cabeça boa. Ó, vamos fazer assim, desse jeito vai dar certo. Vamos economizar naquilo, outro, e foi-se embora. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Muito bem, o empréstimo que o Juliano pegou, igual ao primeiro empréstimo usado também por seu Ernesto, tem 6 meses para começar a pagar e juros de 0,5% ao ano. Teve ainda um desconto de 25%, que diminuiu o valor da parcela de R$ 2.500 para R$ 1.900. Vale reforçar que o microcrédito rural, o Crediagro, faz parte do PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar. E olha, a produção de camarão segue em expansão e se consolida como uma importante atividade econômica no agreste do estado. De acordo com uma pesquisa do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, em 2025, Alagoas produziu quase 230 toneladas do produto em cativeiro. Vamos ver na reportagem. Fim de tarde.
Hora do Maxwell dar uma olhada na produção de camarões no povoado Lagoa Cavada, em Arapiraca. Com a ajuda dos aeradores, ele ajusta a oxigenação dos 2 viveiros escavados. Tem 5 anos que o produtor começou a investir na carcinicultura. Após uns prejuízos grandes aí com o fumo, né? A lavoura que predominava o nosso agreste aqui todo, né? Principalmente Arapiraca. E resolvi modificar, né? Vou partir para o peixe, vi que dava certo, mas sempre com a vontade de criar camarão. Já tinha visto alguns documentários de fora, né? O pessoal do Ceará, Rio Grande do Norte, e aí vimos um jeito de conseguir o primeiro viveiro, que é esse daqui. Na água salobra, Maxwell coloca em média 200 mil pós-larvas de camarão por ciclo. A gente recebe as larvas, as pós-larvas, certo? Coloca nos viveiros, vamos aplicando as ações de cada setor adequado, crescimento e engorda. E aí chega ao ciclo final, aí aproximadamente para a gente aqui entre 70 e 90 dias, para a gente fazer a despesca desses camarões. O produtor chega a arrecadar, em média, 200 mil toneladas de camarão a cada ciclo e diz que a produção vem crescendo nos últimos anos. A gente começou com 720 quilos, se eu não estou enganado, o primeiro viveiro esse aqui. E desse foi para 1.200, 1.500, 1.800, 2.300, 2.700, 2.900, aí varia muito, inclusive, como eu te falei, dependendo do tempo, né? Verão é a época mais propícia para o camarão. 80% da produção do Maxwell é destinada para a venda em Maceió. O pessoal vem com os caminhões, já a gente só faz abater os camarões aqui, gelo, e eles viajam, direcionam a sentido da capital. Uma pequena parte que fica aqui em Arapiraca, mas muito pouco. Qual é o valor dessa comercialização? Porque o camarão ele gira em torno de... A gente trabalha com gramas, né? A partir de 10 gramas o camarão comercializado. Aí tem tempo que ele vai estar aí 20, 22, 23, 24, 25 até chegou, certo? Aí grama vai R$1, R$2, depende o jogo de cintura entre o comprador e o produtor. Segundo dados do Senar Alagoas, a cadeia produtiva da carcinicultura alcançou uma produção de quase 230 toneladas de camarão em 2025 e gerou um faturamento bruto de mais de 5 milhões de reais. Os números indicam que Alagoas vive uma retomada do crescimento da cadeia produtiva da carcinicultura, um reflexo de investimentos em capacitação dos produtores, organização e tecnologias. É um crescimento que vem sendo exponencial. Aqui em Alagoas, a gente tem um foco da carcinicultura, por exemplo, em Coité do Noé, onde em 2023 a gente teve um número atípico, já teve 450, 470 toneladas produzidas aqui em Alagoas. Agora, para 2025, tivemos 230, que movimentou em média 5 milhões, 5,3 milhões de reais. Por que a gente teve esse número atípico em 2023 e agora está tendo essa retomada? Porque a carcinicultura é uma produção que ela precisa de muitos cuidados, toda uma questão ambiental. Então, por isso que ela está havendo essa retomada. Os produtores têm entendido que existem práticas que são boas para o bolso, são práticas simples que podem ser feitas para fazer toda a questão da limpeza, do tratamento das águas que são utilizadas na carcinicultura, que é uma questão ambiental muito séria. Então, essa retomada vem disso. O Senar, ele conta hoje com 93 propriedades que são focadas em carcinicultura, cadastradas no Aquicultura Brasil. Então, os nossos técnicos de campo vêm ensinando aos produtores justamente essas técnicas. Então, por isso que eles têm investido mais, saído especificamente só da piscicultura, da tilápia, dos tanques, e migrando para o camarão também. O órgão acredita que a produção de camarão se consolida como uma importante atividade econômica, principalmente dos municípios do Agreste. O camarão, de fato, a aquicultura é uma cadeia que ela é muito expressiva financeiramente, porque é um produto de altíssima qualidade. Nós temos aqui o camarão tanto do criado em tanque quanto da água salgada. Então,
é algo que é muito rentável ao produtor. Agora, requer muito cuidado na hora ali no processo. Para este ano, a expectativa do setor é de que a produção de camarões continue avançando. Esses 93 que a gente tem da carcinicultura, eles se destacam. Inclusive, nós temos casos de sucesso de produtores que já comercializam para supermercados, enfim, já colocam para outros municípios também. A perspectiva é continuar o crescimento, certo? Terminar o restante da planta, finalizar, organizar direitinho para produzir camarão. Vamos para o primeiro intervalo de hoje. Na volta, uma entrevista sobre a Semana de Medicina Veterinária, organizada pela UFAL. E a castração de animais deve ser feita por profissionais habilitados. O quadro Giro Animal mostra o que aconteceu com um cavalo operado por um prático. E esta semana, a Assembleia Legislativa de Alagoas fez a entrega do título de cidadão honorário do Estado ao médico veterinário e professor da Universidade Federal de Alagoas, Pierre Barnabé Escodro. Paulista de Indaiatuba, o professor Pierre Escodro está em Alagoas há pouco mais de 17 anos, prestando importantes serviços à medicina veterinária na unidade da UFAL em Viçosa. Ele criou e coordena o grupo de pesquisa e extensão em equídeos e saúde integrativa Grupec UFAL, responsável por diversos programas. Um deles é o de acolhimento e cuidados com os animais que foram abandonados nas áreas de afundamento pela mineração de salgema. O título de cidadão de Alagoas foi concedido pela deputada Rose Davino e aprovado por unanimidade. A entrega contou com as presenças de deputados, amigos e familiares do veterinário e professor Pierre Escodro. E vem aí a 11ª Semana da Medicina Veterinária da Universidade Federal de Alagoas. O evento vai reunir estudantes e especialistas da área para debater temas voltados para o setor. Aqui no estúdio, a estudante de veterinária Maria Isabel Francelino, uma das organizadoras do encontro e que traz os detalhes aqui agora para você que nos assiste. Boa tarde, Maria Isabel. Bom dia, Maria Isabel. Eu já estou me adiantando aqui, Maria Isabel, já indo para a tarde, já pensando numa camarãozada que vem daqui a pouco para o almoço, que a gente vai mostrar aqui no Gazeta Rural. Mais um bom dia para você, um bom domingo, seja bem-vinda. E nos conte, que encontro é esse, como é que vai ser, quais os detalhes que você tem para as pessoas que estão assistindo ao Gazeta Rural agora? Então, Amorim, bom dia. Eu sou aluna do último ano de Medicina Veterinária da UFAL. Já é uma tradição da gente que os alunos do último ano, eles sempre organizam a semana acadêmica. Começou com algo pequeno, lá em 2010, mas as últimas edições, desde 2023 para cá, a gente ampliou e a gente está fazendo aqui em Maceió. Então, no dia 12 e 13 de maio, na UAB Jacarecica, as nossas palestras com pessoas de graduação de medicina veterinária, de zootecnia, profissionais de todo o Brasil. Temos também os minicursos que vão ser lá em Viçosa. E para a gente é uma honra organizar esse evento que conecta a medicina veterinária de Alagoas com o Brasil. Então, é uma satisfação muito grande fazer parte da organização desse evento. Pois é, hoje a medicina avançou bastante, muitos projetos estão saindo daqui, muitas ideias, inclusive a de combate ao abate dos jumentos, né, que foi suspenso agora na Bahia, e é um projeto do professor Pierre, do Grupec, o qual você integra também, o Grupec. E o que pode ser discutido, o que vai ser falado, trazido para esse encontro? Olha, nós vamos falar, inclusive, sobre o caso de intoxicação dos animais de equídeos com as rações. Vamos ter mesa redonda sobre isso, vamos ter mesa redonda sobre o combate aos maus tratos em Alagoas, discussões sobre resistência antimicrobiana
temas de atualização sobre equinos, bovinos, saúde pública, clínica de pequenos animais. Então, vão ser muitos temas para que a medicina veterinária possa estar conectada com todas as suas sub-áreas. E também a gente vai inovar esse ano. A gente trabalha com o conceito de saúde única, que é esse encontro, esse cuidado da saúde humana, animal e do meio ambiente. E a gente convidou também médicos infectologistas de gente para que a gente possa ampliar esse debate e mostre que ciência não se faz sozinho. Então, a gente trabalha com a medicina veterinária, mas sempre em parcerias com outras áreas. Então, quando a gente fala de zoonose, a gente fala sobre os animais. Mas eu preciso também que os médicos de gente, eles instruam as pessoas sobre essas zoonoses, que eles também ajudem a diagnosticar e que a gente combata elas em conjunto. Até porque são doenças transmissíveis, perigosas e muitas, a exemplo da raiva, que muita gente se descuida. Tem outras doenças de pele também que podem ser transmitidas, né, que são doenças de zoonoses. E esse intercâmbio, esse contato é fundamental, não é? Ele chega a ser assim imprescindível, né? Isso. Para a gente também é um marco esse ano, porque o nosso curso completa 20 anos em agosto. Surgiu em 2006 aqui na UFAL, então estamos de aniversário. E, coincidentemente, também o programa de pós-graduação em ciência animal também completa 1 década esse ano. Então, é aniversário em dobro e por isso que o evento está mais bonito ainda, porque tudo a gente faz em parceria. Então, começou com a graduação, mas hoje já engloba a pós-graduação. Os nossos professores também que nos ajudam, eles são excelentes. E vamos trazer palestrantes de relevância nacional, então como o professor Júlio Paganella, professor Ricardo Villani, que é lá do Sul e vai vir só para prestigiar o nosso evento. Então, assim, as expectativas estão excelentes. O pessoal pode nos acompanhar pelo Instagram também, que é @semvetalagoas. Todas as informações estão descritas lá, de horário, transporte até Viçosa, toda a programação, desde as mesas redondas aos palestrantes individuais, a apresentação dos trabalhos acadêmicos, com todas as atualizações sobre os temas. E é isso. Então, vai muito além de um evento estudantil. Você organiza uma festa para formatura. Não é uma festa para formatura, é um evento mesmo de saúde, né? De saúde animal, de saúde pública. Sim. Se a gente for pegar o pé da letra, já é considerado um congresso. Então, começou com a semana acadêmica, mas o aporte que tomou, hoje em dia, já é muito grande. Então, a gente já pode chamar que é um congresso, porque a gente tem um público-alvo de 200 pessoas. Então, já é muita gente e, como eu disse, tem uma relevância nacional. Estamos conectando Alagoas, a medicina veterinária de Alagoas, com a medicina veterinária do Brasil. E nos outros anos, esse congresso sempre foi aqui em Maceió, ou vocês já fizeram ele em outros campos, tipo Campos Sertão, Campos Agreste? Tem essa ideia de levar para outros campos no futuro? Eu acho que é uma ideia muito interessante, porque, como eu disse, a tendência é que a gente se conecte mais. Então, nós temos vários campos da UFAL em Alagoas e, como eu disse, ciência não se faz sozinho. Então, a ideia é essa, que a gente trouxe de Viçosa para Maceió, mas que, se for uma oportunidade, que seja muito bem aproveitada de levar de Maceió para outros lugares. Então, já acabei deixando aqui a ideia, né? Sim. Então, a data, passa para a gente aí de novo, para quem está nos assistindo, a data, local e os horários. Então, do dia 12 ao dia 15 de maio, só que as palestras na OAB Jacarecica são dia 12 e dia 13 de maio. E para essa, você me disse que já encerraram as inscrições, né? Estão abertas ainda. Estão abertas ainda. Para as palestras estão abertas. Até segunda-feira. O que você encerrou foi para Viçosa. Isso, para Viçosa a gente já encerrou. Até porque lá é um campus menor, né? É uma unidade, não é nem um campus, é uma unidade menor, então não caberia muita gente. Isso. Mas aqui na UAB o auditório é grande, então dá para fazer. E o que é que você espera, então, desse contato com essas pessoas e dessa organização? Vai ser espera um sucesso, né? Eu estou muito ansiosa porque é a minha última como aluna. Se forma já em junho? Isso. Eu já participei de 4 edições, 2 foram como congressista, né, como ouvinte, e 2 na organização. Então, essa é a minha última e eu estou aproveitando o máximo possível.
além do meu principal objetivo, que é fazer networking no dia, porque, como eu disse, são profissionais excelentes que vêm prestigiar o nosso evento. Então, para mim é uma honra dividir o mesmo ambiente que essas pessoas, conversar, ver oportunidades de estágio, oportunidades de ir para as universidades delas e conhecer também, porque a gente sempre almeja um pouco mais, né? Então, estamos melhorando aqui, mas quem sabe fazer contato para que as pessoas daqui possam ter experiências nos outros lugares. Muito obrigado por sua presença, sua participação aqui neste domingo no Gazeta Rural, Ana Luísa. Obrigada a você. Um abraço. E no Giro Animal de hoje, a história da castração de um cavalo por uma pessoa sem qualificação. Quase que o animal morreu por causa de uma hemorragia intensa. O Giro Animal de hoje vai tratar de um caso delicado, né, em que foi realizado um procedimento de castração por uma pessoa não formada, né, popularmente chamado de prático, em que ocorreu em um chamado para a gente, né, na verdade uma emergência, em que mandaram mensagem pedindo para que a gente fosse atender um animal que havia sido castrado na parte da manhã, mais específico às 8 horas da manhã, e já eram por volta de 7 horas da noite e falaram que o cavalo estava com hemorragia desde o momento da castração. No momento, perguntamos se já foi chamado o profissional, né, em que realizou o procedimento de castração. Falaram, não, o profissional já está aqui, só que ele não é veterinário. Aí ficou aquela dúvida. E como o animal já estava bem debilitado, inclusive já havia caído na baia 3 vezes, né, porque perdeu muito sangue, foram 12 horas de hemorragia, afinal. Então fomos lá, fizemos todo o atendimento, conseguimos conter a hemorragia. O rapaz, a pessoa que castrou estava lá, ele falou tudo que havia feito, a forma que foi feito, né, onde não houve sedação, infelizmente é assim que acontece. Não houve uma sedação para que o animal não sentisse dor. Ele relatou para a gente que fez anestésicos locais, derrubou o animal no chão e realizou então um procedimento de castração. Com isso, o animal teve toda essa questão da hemorragia, conseguimos conter, foi resolvido o problema e conseguimos ir embora, o cavalo ficou estável, beleza. Com 2 dias depois, 48 horas, recebemos outra ligação em que esse animal ele havia exposto, né, o pênis, que é o que acontece às vezes durante procedimentos, quando se usa anestesia, nesse caso não foi feita a sedação, no caso, e o animal estava com o órgão exposto e estava com edema. A gente recebeu o animal, pedimos para que ele viesse para a clínica, aqui por UPEC. Recebemos o animal, fizemos todo o atendimento, já entramos com alguns protocolos, tratamento com anti-inflamatórios, com terapias integrativas. E hoje o animal consegue já retrair o órgão. Acreditamos que durante a queda do animal para a contenção, ele pode ter caído por cima do órgão e aí houve algum trauma e inflamação. Estamos fazendo eletroterapia para que haja uma estimulação, né, seja mandado mais sangue, né, ative a vascularização e o órgão consiga ser retraído. O edema já saiu, né, já está um órgão aparentemente normal, não há mais inflamação. E a gente está conseguindo vencer, né, mais um trauma, né, e dessa vez causado por uma pessoa não formada em medicina veterinária, e isso é triste. Então é mais para que a gente possa se conscientizar que nesse caso o barato saiu caro e poderia ter custado a vida do animal. Então é interessante que em procedimentos, né, em atendimentos, que seja chamado realmente um médico veterinário capacitado para tal serviço. Durante, inclusive, a hemorragia, esse animal poderia ter chegado a um choque hipovolêmico, porque ele perdeu muito sangue, inclusive caiu 3 vezes na baia por fraqueza. E ele podia também, se o órgão genital não tivesse essa boa resposta,
né, de desinflamação, ele poderia, inclusive, sofrer a amputação, né, do membro do pênis e teria todo esse trauma, é um trauma a mais, afinal a gente não quer, né, que seja removido nenhum membro, nenhum órgão do animal. É arriscado porque quando de repente acontece algum colateral não esperado, né, não sabem como agir. No caso da hemorragia, não sabia como contê-la. Então ele utilizou alguns medicamentos de forma excessiva, que não iria resolver o caso do animal, não iria resolver o trauma em si, e que acarretou em algumas outras sequelas, inclusive como uma gastrite, em algum medicamento que ele utilizou lá que começou a causar um desconforto abdominal no cavalo. E mais uma pausa aqui no Gazeta Rural. No próximo bloco, o Dia do Bioma Caatinga. Nossa equipe veio até o sertão de Alagoas. Nós estamos em Delmiro Gouveia para mostrar de perto um pouco mais sobre esse bioma que é 100% brasileiro e que está no centro das atenções sobre sua preservação. E uma saborosa receita de camarãozada feita lá no interior do estado. Esta semana que passou foi comemorado o Dia da Caatinga, único bioma exclusivamente brasileiro. Aqui em Alagoas, ele está presente em grande parte do nosso território, principalmente no sertão, com uma paisagem que transita entre o extremo da seca no verão e o verde da mata florida no inverno. A Caatinga é casa, cultura e sustento do povo sertanejo, que é o seu guardião. Veja na reportagem de Silas Emanuel e Alex Alves. Do Tupi-Guarani, Caatinga significa Mata Branca. Isso porque boa parte do ano o bioma fica extremamente seco. Bem diferente do que você está vendo, não é? A chuva fora de época que caiu em todo o estado também chegou ao sertão. E isso foi o suficiente para o cinza dar lugar ao verde. Uma reinvenção única e genuinamente brasileira. Assim como a Caatinga, que só existe no Brasil e ocupa 11% do território nacional. Tem todo um conjunto de características de flora, de fauna, edáficas, de relevo, de topografia. Você se distancia um pouco aqui de Delmiro para a Bacia Leiteira, você vai ver uma caatinga mais arbórea. Aqui ela seria mais arbustiva, ou seja, determinada por arbustos. E tem toda uma interferência na fauna. A Caatinga está presente em todos os 9 estados do Nordeste, além do norte de Minas Gerais. E segundo o Ministério do Meio Ambiente, cerca de 27 milhões de brasileiros moram em cidades em que o bioma é predominante. Gente como o Sávio, um dos tantos guardiões desse tesouro. As 517 tarefas de terra que ele tem no povoado Cruz, em Delmiro Gouveia, estão totalmente preservadas. Eu vejo um potencial na mata em pé, nesse bioma vivo, que ele tem valor tanto econômico quanto histórico. Nossa propriedade pode servir de parâmetro para comparar onde uma caatinga está sendo restaurada com uma caatinga que já está preservada. E isso já vem dando seus resultados, como o macaco-prego, uma espécie considerada em extinção e que há muito tempo não era vista por aqui. É uma prova que a natureza é forte e que nossa colaboração com ela faz com que ela também colabore com nós, porque ver os macacos atuando, ver os animais presentes, é uma riqueza que enche nosso coração.
Uma mata que, além de linda, tem seus segredos, como esse clarão bem no meio do verde. Os nativos batizaram carinhosamente de lagoa e virou inclusive objeto de estudo. Nosso saudoso Manuel Raimundo Nonato, que trouxe essa especulação científica daqui, como não existe formação geográfica que justifique o surgimento dessa lagoa e como essa vegetação não cresce, não prospera nela, a explicação mais plausível, que ainda não foi comprovada, é que tenha sido um meteorito que tenha queimado e deixado essa terra nessas características. E o que para muitos pode significar pobreza e seca, para outros é vida e fartura, e reluz igual a ouro. Segundo os pesquisadores, o mel mais gostoso que a gente tem é o mel do Nordeste, principalmente da Caatinga. Porque nós aqui na Caatinga, nós não usamos agrotóxico, é todo natural, não tem plantio de cana por aqui, então é todo só da flor. Então por isso se torna o mel assim mais gostoso que tem, que é esse mel da Caatinga. Na vitalidade dos seus 104 anos, a dona Adelídia fez da Caatinga sua farmácia, um ofício que aprendeu com o avô. Meu avô era o garrafeiro, ele fazia para vender tudo, tratava de gente, tudo fazia. Eu plantava assim em todo canto, na minha terra, na minha roça, tinha roça, tinha lugar, tinha tudo. A Caatinga também está presente entre as divisas dos estados. Por exemplo, deste lado do Velho Chico está Delmiro Gouveia, portanto, aqui termina a Caatinga alagoana. E do outro lado do leito do rio, a cidade de Paulo Afonso. Portanto, naquelas margens, começa a Caatinga baiana. E apesar de toda essa grandiosidade e riqueza, o bioma sofre com as ações do tempo, do clima e do homem. Ele enfrenta um risco real de desertificação acelerada em razão dos cenários de mudanças climáticas que vem sendo apresentado em diversos estudos e que já há evidências claras disso. A atual situação do bioma Caatinga é de cerca de em torno de 60% de preservação da vegetação nativa e de 37%, sendo que 37% do bioma é ocupado por uso agropecuário. E em terras alagoanas, esse cenário de desertificação e diminuição do bioma é alarmante. Alagoas apresenta apenas 27% de áreas naturais dentro da porção do estado que pertence a esse bioma, sendo os estados, então, com a Caatinga mais antropizado, ou seja, a estado ocupado pelo homem, dentre os demais estados da região Nordeste que compõem o bioma Caatinga. E pensando em reverter esse cenário, Delmiro sediou um encontro que reuniu vários especialistas para debater o rumo da Caatinga. Para dar instrumentos e elementos, né, a família permanecer na Caatinga, evitando, vamos dizer assim, diminuindo a migração, né, sobretudo de jovens para as cidades, e tornando a Caatinga, o nosso bioma, mais vivo ainda do que já é. O objetivo é preservar, conservar e restaurar, né? Então a gente tenta sempre estar melhorando o ambiente que foi degradado para que volte às condições anteriores para sustentar os processos ecológicos. Entre membros da sociedade civil, lá estava a dona Maria do Barraco, nascida e criada na Caatinga. E agora, além de extrativista, é uma beneficiadora do que o bioma tem a oferecer de mais genuíno, o ouricuri. Antes a gente só comia na Semana Santa no bacalhau, mas hoje a gente já está trabalhando com 20 receitas, onde a gente faz o benefício dele com o picolé, pudinho, dá para ganhar um bom dinheiro, porque como é uma planta que tinha na nossa região que se perdia, e a gente agora hoje está descobrindo, né? A gente trabalha grupo de mulheres, estamos envolvendo a juventude também, né? E assim, está dando uma renda muito boa, porque o produto do ouricuri não tem em qualquer esquina. Mesmo incerto, o futuro precisa unir o útil ao necessário, sem esquecer que não adianta falar nada do amanhã sem o agir hoje.
aprender a lutar mais, sem agredir muito a caatinga, né? Porque ela já foi muito agredida, mas hoje a gente tem essa responsabilidade de estar buscando conhecimento para tirar os produtos dela e conviver dentro dela sem agredir. É a região mais viável que o Nordeste brasileiro tem. E tudo tem o seu porquê. 70% do potencial hídrico que o Nordeste tem está encravado no sertão nordestino. Os grandes projetos de irrigação que nós temos no Nordeste brasileiro estão situados no sertão de Alagoas. As maiores cidades que o Nordeste brasileiro tem estão encravadas no sertão de Alagoas. Ou seja, temos esse bioma caatinga, só existe aqui no Brasil. Ou seja, apesar do processo de degradação que vem sofrendo, mas é recuperável e toda essa região tem amplas condições de ser a mais desenvolvida do Nordeste. A região mais rica do Nordeste brasileiro é o sertão de Alagoas. Eu só sei que é bonito e que enche o coração. Isso daqui não é meu, isso é do futuro dos meus filhos, dos meus netos. E se eu destruir ele agora, o que é que eu vou? Estou tomando o futuro deles. Então, preservar, porque não é nosso, é de nosso futuro. Viva o nosso bioma, viva a nossa caatinga, não é mesmo? E agora, que tal almoçar uma camarãozada? Eu e o repórter cinematográfico Rafael Ramos fomos até a área rural do município de Viçosa pedir para a Geilde mostrar essa receita com camarão de água doce. Oi, gente, tudo bem? Nesta manhã maravilhosa de domingo, eu estou aqui num clima de outono, já com jeitão de inverno, no município de Viçosa. É na chácara Caromã, que fica entre a cidade de Viçosa e a cidade de Mar Vermelho. Estou aqui com a dona Geilde, que é dona responsável aqui pelo restaurante Caromã, que tem um cardápio maravilhoso. Eu vim aqui para a gente apresentar, para pedir para a dona Geilde mostrar para a gente uma receita de camarão, uma camarãozada. E a gente tem até testemunha aqui, uma pessoinha que já está aprendendo, gosta de comer camarão e já fica de olho no que a mãe faz para aprender, que é a Sara, de 6 anos, filha da dona Geilde. Agora eu vou deixar aqui o compromisso, a missão com a dona Geilde de apresentar para a gente essa receita maravilhosa. Dona Geilde, vamos começar então pelos ingredientes, né? Isso. Quais são as quantidades aqui? A nossa camarãozada, nós colocamos meio quilo de camarão, um tomate, uma cebola, meio pimentão, colocamos uma quantidade boa de coentro, um dente de alho, sal é a gosto, colocamos um temperinho para dar mais um sabor, vinagre e colocamos o coco. Ralamos o coco, passamos no liquidificador para ser o coco natural. Aproximadamente aqui tem 300 gramas de... 300 ml. 300 gramas de coco. De coco para ralar. Para fazer o leite, né? Isso. É muito mais saboroso com o leite natural. Com certeza. Qual o próximo passo agora? O próximo passo eu vou começar a montar a receita. Vamos lá. Começamos colocando o camarão. Em seguida, o vinagrezinho. Coloco aqui no fogo. Em seguida, coloco os temperinhos, o alho, o sal é a gosto,
deixo ele tipo ferventar um pouco, né, para tomar um pouco do sal, dos temperinhos que eu coloquei. Só aguardar um pouco e já colocamos o restante e colocamos por último o coco. Já começou a dar uma fervida aqui, ó. Aí nesse momento que começamos a colocar tomate, a cebola, pimentão, o coentro. Agora só é mexer. É o meu. Agora só é esperar mais um pouquinho, dar mais uma fervidazinha para colocarmos o leite de coco. Eu gosto de deixar assim, coberto. E aí você vai vendo o sal, vai vendo o coloral, se foi bom. Deixa ferver e uns 10 minutos ele vai estar bom. Com 10 minutos ele vai estar ótimo. Não pode deixar passar do ponto, senão ele vai ficar emborrachado. Ele não fica saboroso, ele fica emborrachado. Aí perde a qualidade. Dona Geude, me conte um pouquinho da história desse lugar belíssimo aqui. Como foi que nasceu esse restaurante? O restaurante já tinha, né, há um certo tempo, que foi da minha sogra e do meu sogro, da Rosa Calheiros, e do Aloysio Paizinho. Então, eles passaram 10 anos funcionando, e aí depois eles disseram, não, agora vamos descansar. Passou 6 anos, né, fechado, e aí hoje está com 3 anos que eu e meu esposo reabrimos. E é um restaurante de campo mesmo, né, de sítio. Isso. Recebemos muitas pessoas de fora, muitos turistas, as pessoas das regiões aqui, vêm bastante e graças a Deus estão gostando. Bom, agora eu estou ansioso para provar o camarão, não é? Vamos. Certo, vamos lá. Inclusive todas as receitas aqui do restaurante ainda foi da minha sogra, da Rosa, né? Que ela ensinou a mim e ensinou as meninas da cozinha, né? Então já foi receita dela. Da que matriarca da família, a grande responsável pelo cardápio. Aí ela disse que tinha que dar continuidade com o sabor do tempo dela, o caromã do tempo dela. Então continuamos com o mesmo sabor, com o mesmo tempero, com as mesmas especialidades do cardápio, né? E estamos aí, firme e forte. E agora, olha a hora boa. Já estamos aqui numa área externa, eu, a Sara e a dona Geilde, para a gente provar a camarãozada. Está muito linda aqui, muito bonita e com certeza deliciosa. A senhora gosta, claro, né? Amo. É um dos pratos principais que eu amo. E então vamos lá? Vamos provar? Sim. Sarinha, você gosta de comer camarão? Vamos lá. Agora o senhor vai provar e nos falar o que achou do sabor. Que missão, hein? Missão boa. O prato fica num colorido impressionante, né? Muito colorido, dá para ver aí, claro. Vou provar agora o camarão.
extraordinário, maravilhoso. Não dá vontade de parar de comer, viu? Super aprovado. Servidos, como eu sempre digo aqui ao terminar a receita, pode ser a sua receita de hoje, o seu almoço deste domingo. O Gazeta Rural já deixou a dica. Vamos lá? E é assim que a gente termina o Gazeta Rural desse domingo. As reportagens dessa edição você confere na nossa página na internet ou no canal YouTube TV Gazeta de Alagoas. Participe do Gazeta Rural enviando sugestões para o nosso WhatsApp. O número é 99403-3588. Está aparecendo aí na sua tela. Um ótimo início de semana e até o próximo domingo. Um abraço para todo mundo.